Muito bem, começando então mais uma análise de fechamento de mercado. Hoje é sexta-feira, dia 25 de abril de 2025. Vou fazer análise do meu operacional, estou testando meu operacional, fazendo day trade no mini índice, testando aí, colocando em prática meu aprendizado, tudo que eu estou aprendendo no mercado financeiro, utilizando aqui no day trade, usando a conta simulador. Já vem alguns meses, né, fazendo estudos, venho testando, e hoje é o último dia da semana, uma semana mais curta, de apenas 4 dias de operação, como na semana passada também, 4 dias de operação, de operações, né? Então, vamos aí ver como foi o dia de hoje. Como tradicionalmente eu sempre falo, as informações que eu passo aqui são parte dos meus estudos e não serve como call, você pode estar utilizando para comparar com seus estudos também. Vamos lá então. Olhando aqui no gráfico de 60 minutos, temos aqui em tela uma movimentação de alta, nós estamos numa tendência altista e nós tínhamos para hoje esperado aí de agenda, né, agendado, hoje aqui no Brasil IPCA, 9 horas da manhã, depois 11 horas da manhã nos Estados Unidos, expectativa de inflação, dado bastante importante, confiança do consumidor também, isso no período da manhã. Então, são poucos dados, mas de bastante relevância. Depois, no período da tarde, nós tínhamos aí só questões de posições líquidas de especuladores aí em diversos ativos, né? Contagem de soldas, mas no período da manhã, que geralmente tem mais volatilidade, é o que a gente fica mais atento também ao horário que eu opero. Então, é de esperar, sim, depende da situação de como sairia os dados, poderia gerar, sim, uma volatilidade. E a minha análise de ontem foi a seguinte: caso o mercado viesse trabalhasse de alta, nós tínhamos deixado aqui algumas regiões demarcadas. A gente vê aqui no 138 mil pontos, caso passasse mais aqui em cima, 139,5. Porém, e caso viesse abaixo, nós tínhamos essas regiões aqui já demarcada, né? Precisaria romper essa região. O preço chegou até a tocar nela, inclusive, né? A gente pode ver o dia de hoje foi essa movimentação aqui para o dia de hoje. Então a gente pode ver comparando com dias anteriores uma movimentação bastante enxuta, né? Olha só. Então essa aqui foi a movimentação do dia de hoje. A gente pode ver que o mercado até chegou fazer uma tentativa de rompimento aqui para baixo, mas a gente pode ver pelas bandas de Bollinger que o mercado está entrando, estava fechando já, né? Fechando o range e fechando o spread, né? Diminuindo aí o spread, já estava trabalhando consolidado no dia de hoje, então a banda de Bollinger foi se fechando. Bom, mas enfim, o mercado veio aqui nessa, só defendeu e manteve-se aqui dentro dessa região de consolidação, né? Que já iniciou desde ontem, no final da tarde. A gente pode ver que estamos dentro de uma região do mercado macro consolidado. Lembrando aí que eu havia mencionado que o mercado poderia consolidar aqui um pouco, vir buscar liquidez aqui abaixo para depois tomar um direcional de alta. Essa era uma possibilidade. Mas o mercado nem veio tão forte aqui abaixo e manteve-se consolidado. Essa foi a movimentação de hoje. Então, só para conferir, olhando um pouquinho mais para trás, só para a gente ter uma noção de onde nós estamos olhando para trás, né? Olha, o mercado, nós temos uma região que o mercado consolidou no mês 3, né? Desde março. Ficou consolidado nessa região. Então, existe a grande possibilidade de o mercado tentar segurar também aqui, para não deixar vir abaixo. É uma possibilidade. Só para a gente contextualizar e saber onde nós estamos aí no mercado. Então, esse aqui foi o dia de hoje. Olhando aqui para o movimento. Aqui foi o dia de hoje. A gente vai observar essa movimentação no gráfico menor. Então, a gente pode ver nitidamente
mercado consolidado. Vamos já olhar então o intradiário. Nós temos aqui um gráfico de 5 minutos, onde a gente consegue visualizar com mais clareza essa movimentação do intraday. Então a gente pode ver que o mercado iniciou com um gap de baixa, fechou aqui acima no 137 e abriu aqui embaixo no 136.700. Isso aí, fechou. Então abriu com um gap de 300 pontos. Um gap de 300 pontos, abriu, tomou um direcional de alta, mas ele veio aqui abaixo antes, né? Abriu com um gap de baixa, veio aqui abaixo, ó, 220 pontos para baixo, tocou aqui nessa região e veio aqui acima. Aí tomando um direcional de alta aí de 600 pontos. Então o mercado acabou ficando aqui consolidado nessa região. A gente pode ver que na máxima do dia, entre mínima e máxima, olha só, 800, 900 pontos no começo, aí na manhã, no período da manhã, e depois de meio-dia para frente, né, fez uma tomada de baixa aí de 900 pontos, né? Então, a gente pode ver como a quantidade de pavês, o quanto o mercado oscilou bastante, dificultando bastante aí principalmente para quem é seguidor de tendência. Quem costuma fazer scalp, dependendo do operacional de cada um, conseguiu fazer algumas operações, né? Várias operações, inclusive. E aí nós ficamos aqui no início do dia, minha janela de operação é das 9 às 11, ó. Olha só. Ficamos apenas com essa movimentação aqui. Então eu tive um pouco de dificuldade de fazer algumas entradas, né? Fiz até bastante entradas para a minha proposta, né? Para o que eu estou buscando. Fiz basicamente o dobro de entrada, mas como estava dentro do meu gerenciamento de risco, então eu fui seguindo em busca aí de fazer boas entradas e melhorar meu operacional. Finalizei o dia no positivo, já vou colocar aqui meu relatório de performance. Aqui, ó, nós temos aqui meu relatório de performance. Deixa eu ver, ó, 60% de acerto, com 90, fechei o dia com R$92 positivo. Olhando aqui para o que chama bastante minha atenção para o dia de hoje é que eu tive uma sequência de operações vencedoras, uma sequência de 4 operações vencedoras, e operações perdedoras, sequência de 2. Então, entrei aí nas minhas entradas, eu tomei loss 2 vezes seguida, né, no máximo, e nas operações perdedoras com gain foram 4 seguidas. Isso é bastante importante. Como eu entrei bastante, infelizmente, o meu resultado final de movimentação de lucro e prejuízo fica um valor alto. Eu entrei aqui 23 vezes, é o dobro do que eu estou buscando. Eu estou buscando no máximo aí entre 10 e 12, e eu fiquei aqui com 23. Mas enfim, finalizei no positivo. E agora, olhando para as minhas operações, vou colocar aqui o gráfico geral. Ó, a gente pode ver, vou até puxar aqui um pouquinho mais para cima, né? Eu entrei, tive um gain, um gain num valor bastante considerável. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui. Tá, entrei, tive um gain, saí quase 0 a 0 e tomei um stop. Depois fiz outro gain de novo. Essa operação foi uma operação bastante interessante, aí eu fiquei já no positivo. Depois, ó, 2 operações negativas, uma positiva, outra negativa, 4 operações positivas, aí 2 negativas, uma positiva, aí ficou essa positiva e negativa, né? E depois nós tivemos aqui
4 operações positivas de novo, depois com um stop pequenininho e mais um gain, ok? Um gain de R$ 51, um valor bastante considerável. Olhando aqui para essa última, deixa eu puxar aqui, deixa eu colocar aqui só nas operações. Olhando aqui só para as operações, fazendo uma avaliação, eu fiquei um período aqui no negativo, né? Fiquei sim um período um pouco longo aqui no negativo, porém, que é essa parte aqui embaixo, né? Olhando para o gráfico de patrimônio, a gente pode ver que eu tomei um stop, alguns stop, 2 stop longo, né? 2 stop longo, depois fui trabalhando para voltar para o positivo, ok? Mas a gente olhando aqui somente para as operações, eu vou ocultar essa última coluna, e a gente pode ver que, embora eu fiquei um período negativo, mas as minhas operações foram satisfatórias. Embora eu tomei 2 stops seguidos aqui, isso me levou a ficar no negativo, né, um valor mais alto no negativo, mas depois fui trabalhando aqui, ó, negativo, positivo, negativo, depois 4 operações positivas, ó, 1, 2, 3, 4 operações positivas, um loss de R$ 3 e depois um gain de R$ 51. E isso me levou aos R$ 92. Então, olhando aqui para essa última coluna, às vezes assusta um pouco, né? Olhando, fica estranho essa quantidade, essa quantidade de números vermelhos, mas só justificando essa pontuação aí. Então, fechando hoje foi um dia, de certa forma, avaliando assim, no geral, não foi o melhor dia de operações e eu entrei bastante, isso é ruim, porque acaba gerando mais, embora não está tendo custos, né? Mas eu estando na mesa ou trabalhando com o meu próprio capital, vai gerar custo. Então, isso é ruim. O ideal é ter 60%, minha busca é entre 60% e 80% de acerto, mas mitigando esses losses que eu estou tomando. Então, vou continuar trabalhando em cima disso. Então, vou fechando aí esse dia positivo. Para fazer uma análise da semana, como eu usei alguns dias da semana, nessa semana eu usei um dia para estudar um pouquinho mais, então foram 3 dias aí com resultados melhores e um dia que acabou desconfigurando. Então, não dá para colocar ele em tela e fazer uma análise da semana, apenas de 3 dias. Mas eu já estou sentindo melhores aí no meu operacional, ok? Olhando aqui para o fechamento das bolsas no mundo, né? Nós tivemos aqui ontem um mercado mais positivo e hoje a gente vê como os mercados já reagiram mais, né? E nós estamos aí com as bolsas fechando, algumas bolsas, né? Ações de algumas bolsas fechando mais negativo. Isso a gente pode ver até pelo Ibov mesmo, que fechou aí consolidado com bastante das ações negativas, né? Então a gente visivelmente a gente pode ver que já teve um pouco mais de ações fechando no negativo em todas as bolsas, não só no Brasil, mas em todas as bolsas aí no mundo, ok? Olhando para o dia dos próximos dias, né? Vamos colocar aqui, deixa eu ver o que temos aqui para a próxima semana. Segunda-feira, agenda vazia. Temos dados aqui no Brasil, Boletim Focus, transações correntes, isso aqui relacionado a transações correntes, daqui dados bancários, porque eu entendi, investimentos estrangeiros direto e receitas tributárias, tudo isso só no Brasil. Nós não temos dados saindo nos Estados Unidos. Aí nós temos, na terça-feira, aí sim temos dados saindo na Europa, temos no Brasil também, IGP, empréstimos bancários, dados bastante importantes. Nós temos nos Estados Unidos balança comercial, nível de estoque de varejo,
Preço de imóveis, confiança do consumidor também, mais uma vez, no período da manhã. Ofertas de empregos, todos dados e informações bastante relevantes. Então, existe a possibilidade do mercado ainda ficar um pouco consolidado. Olhando aqui para o gráfico, voltando para o gráfico, continuo mantendo a minha análise que o mercado chegue nessas regiões demarcadas, com possibilidade do mercado ainda vir buscar liquidez abaixo. Lembrando que nós estamos dentro de uma consolidação, mercado rompendo essa região, pode vir buscar aqui esse topo, mas também considero que caso o mercado vier abaixo, pode vir abaixo nessa que é bem difícil dizer o quanto ele viria abaixo, porque eu não tenho parâmetro, pelo menos por hora, a gente poderia estar marcando aqui 50% desse movimento, que seria aqui nessa região, aqui 50% desse movimento. E também temos esse fundo aqui, ó. Eu não acredito que o mercado viria buscar esse fundo. Caso ele vier, ele venha buscar 50% desse movimento, talvez um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, para depois fazer uma tomada de alta também, né? Mas fica valendo aqui, consolidação, primeira leitura, consolida, tomada de alta, né? Podendo consolidar e fazer essa tomada de alta. Essa é a minha análise, pelo menos inicial, e com base na movimentação dos mercados e dados também de análise de análise da macroeconomia. Ok? Bom, então fica aí finalizando essa semana. Vou me preparar para a próxima semana. Aí, fazer a alteração aqui. Finalizando então mais essa semana. Estou satisfeito essa semana com o meu operacional. Embora um dia eu não foi como eu esperava, né? Mas não está sendo ainda como eu almejo, mas a gente vai em busca do nosso objetivo, né? Então, vou deixar aqui mais um vídeo, como sempre deixo também informações na descrição do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve, deixa seu like, me ajuda bastante, e a gente se vê então na próxima semana, e eu vou passando aqui como está sendo meus estudos, ok? Tudo de bom e nunca desista do seu propósito.